Bom, é isso. Falar um pouquinho do índice Bovespa, a gente rompeu definitivamente ali 121 mil pontos, a gente já está trabalhando acima desse patamar aqui de 121, é um patamar importante, por quê? Porque o índice Bovespa tinha uma clara resistência do 121 e bateu em, deixa eu ver os meses aqui certinho, bateu em abril de 22, bateu em outubro de 22, bateu em julho de 23 e bateu agora em novembro, vindo a romper. Quer você queira ou não, quer você goste ou não, rompemos. E agora? Bom, nós temos então 131 mil pontos para serem testados e trabalhados. E a dúvida é, vai lá, Gustavo? E eu te respondo, vai lá. Mas espera aí, por que tanta convicção de que nós vamos testar o 131? Por uma simples congestão de fatores, ou uma comunhão, né, de fatores, ou seja, um eclipse. O que seria isso? Nós temos o risco para baixo, risco global e o risco Brasil para baixo. Nós temos uma taxa de juros futuras para baixo. Então o mercado está acreditando que a gente vai ajustar essa Selic para baixo e talvez até um dígito. Tudo isso, esse é o cenário perfeito, né, para que o índice Bovespa teste 131 e somado a isso, nós temos um conjunto de empresas de ações baratas. Tá? Então a gente tem todo esse contexto para levar o índice para cima. Mais o gringo está comprando, o gringo está entrando pesado. Tá? Ou seja, se eu tenho uma acomodação do juro lá fora, principalmente nos Estados Unidos, e uma possibilidade de recuo da taxa lá fora, vem o smart money e vai vir para cá, de alguma forma vai vir. E ao entrar aqui, ele vai pressionar os ativos. Então a gente vai ter essa enxurrada deixando o dólar acomodado. Como o Denis colocou, a tempestade está perfeita para a gente ir ao 131. E a gente está em um conjunto de empresas muito baratas. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que vai explodir, vai subir? Não. Mas quando começa a cair, há aquela percepção de que tá barato e eu vou colocar minha mão para comprar. Outra coisa, com a queda da taxa Selic, ou começando a cair com a taxa Selic, nós temos toda uma indústria de fundos que não está alocada em bolsa. Esses caras vão precisar alocar em bolsa. Eles vão precisar, por quê? Porque você vai ter um fluxo saindo de dinheiro saindo de taxa, né, aqui dentro, interna, né? E migrando para maior risco, para que esse pessoal consiga, então, superar o CDI. Então, a gente tem essa tempestade perfeita sendo formada. Agora, nem tudo né, reluz como ouro. Nem tudo reluz como ouro. E nós já tivemos hoje, no final do pregão, inclusive, uma notícia bem negativa que diz respeito ao fiscal do governo. O fiscal do governo, a equipe econômica soltou, agora mesmo, estou procurando aqui para ver os números certos, o governo brasileiro prevê um déficit primário de 177 bi para 2023. Isso derrubou o mercado. O mercado subia bem, o mercado ia muito bem, até que o governo falou, olha, eu não vou entregar déficit zero. Vou ter um déficit primário de 177 bi. Na verdade, déficit zero não existe, né? Mas já era deficitário. Mas é acima do planejado, que era de 140 bi. Ou seja, o governo está enfiando o pé na jaca. Se não fosse isso, nós teríamos um mercado mais forte, tá? Bem mais forte. Só que mesmo, olha só, mesmo com essa notícia, ou seja, mesmo com o governo perdulário, porque o gasto público interfere na inflação, interfere que vai, por consequência, interferir numa queda de Selic. Então, esse dado, presta atenção, se eu tivesse um risco sistêmico maior, se eu tivesse uma percepção de risco maior, seria suficiente para derrubar fortemente o mercado, e não o fez. Ou seja, então, o investidor, assim, principalmente quando você olha para o curto prazo, você ter esse feeling é importante. Né? E o que eu estou falando para vocês é justamente isso, ou seja, mas soltou um déficit mais 170, nossa senhora, era 140, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Tá, vamos ver os índices. Mas por que está caindo pouco? Não era para cair mais? Ou seja,
tudo que eu falei antes, todo esse ecossistema que a gente chama de risco sistêmico, ele está bem mais favorável do que efetivamente esse desajuste fiscal, esse aumento de gasto público, tá? Deixa eu ver mais o que, despesa total. Quer dizer, o governo não tá indo bem nesse sentido. O fiscal está sendo deixado de lado, não sei se de propósito, se não, ano que vem tem eleição, então precisa de dinheiro para as bases e por aí vai. E por conta disso, olha só, por conta disso, inclusive colocaram aqui, deixa eu ver quem colocou aqui, ó. Foi o Ricardo que colocou aqui, olha, por conta disso, ou seja, o cabaré, o que eles gostam é de ativos, né? Eles gostam desses ativos, de dinheiro, de taxas, né? Eles gostam disso. O cabaré vive disso, ele se alimenta disso. Ele não se alimenta de outra coisa, senão dos seus impostos, ele se alimenta das suas empresas, né? É disso que ele se alimenta. E aí, no final do dia também, tem uma notícia que impactou especificamente Copasa e Semig, que o Zema disse que está disposto sim, né, a permutar ativos com o governo federal em troca da dívida. Peraí, o Estado tem uma dívida com o governo federal. Ora, se eu privatizo, entra caixa. Se entra caixa, eu não poderia zerar essa dívida ou reduzir a dívida, enfim, fazer um refis? Não, eu quero os seus ativos. Por quê? Porque os seus ativos eu consigo apadrinhar. Então o cabaré, infelizmente, né, ele tem esses tentáculos, né? Ele gosta disso. Então quando a gente investe em uma empresa estatal, em qualquer nível, o teu risco ele é maior. A sua atenção tem que ser maior. Semig é uma baita empresa, é uma empresa que cresce, descontada, interessante, bons dividendos. Porém, o cabaré, né, com seus tentáculos, vai querer morder ativos de uma empresa dessa. Logo, o desconto acaba tendo que ser maior. Infelizmente, a gente convive com isso. Copel, por exemplo, que foi, de certa forma, saneada, que agora virou uma corporate, ela passou por isso e conseguiu sair incólume. E por que Semig não faria o mesmo? Não, o processo é diferente. Então, eu quero um pedaço dos seus ativos. Me dê aqui, que eu desconto a dívida aqui. Ora, mas para a União não seria melhor entrar o dinheiro? Né? Eu equaciono a coisa fiscal aqui? Não, eu quero os ativos, que não faz o menor sentido. Tá? E aí, nessa balada, ela me cai 10% hoje. Só para fazer dois adendos que são importantes. O primeiro, no caso fiscal, para você ter uma ideia de que mesmo com o desajuste fiscal, o mercado já sabendo disso, tá? Não é novidade, o mercado já sabia disso, no meio do pregão, a gente caiu pouco. Bem menos do que deveria cair ou poderia cair. Né? E o segundo é, quando você investir numa estatal, não se iluda. Eu vejo muita gente falar assim, não, eu estou comprado em Petro. Petro é a melhor, a maior, barata. Petro vai ser sempre Petro. Né? O Geraldo, não me assusta, Vasco 1-0. Para, Geraldo, você tá de brincadeira. Olha isso. Não tem nada de 1-0, não. Não me assusta. Então, Petro descontada e por aí vai. E por aí, o VAR anulou, tá. E por aí vai. Petro descontada e tal, e por aí vai. Toma cuidado. Por quê? Porque o cabaré, ele não tem limite para destruir valor em companhias. O cabaré não tem limite para destruir valor em companhias de capital aberto. E assim vai. Sucessivamente, você pode tomar pancada ao longo da sua vida. Então, para a gente fechar o índice Bovespa, e que eu até extrapolei, falei um pouquinho de Semig, uma empresa que eu gosto, tá? Eu gosto. Eu acho que o caminho, ou a tempestade está perfeita para a gente rasgar, não rasgar, mas ir até o 131. Sem grandes solavancos, tá? Sem grandes solavancos. Ok? Bom, vamos lá. Vamos abrir para as perguntas.